Boa tarde, crianças, bom dia. Hoje, essa semana, nós vamos trabalhar com arredondamento de números. Então, por que é importante eu saber fazer arredondamento de números? Porque, às vezes, eu preciso saber a quantidade exata e, às vezes, só fazendo o arredondamento para mais ou para menos, eu já consigo ter uma base, né, do que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma excursão e eu tenho 40 lugares no ônibus, eu preciso saber a quantidade exata de participantes dessa excursão para que caiba todo mundo no ônibus. Já se eu vou a um show na rua, por exemplo, um show ao ar livre, e eu quero saber, assim, aproximadamente quantas pessoas tinham nesse show, porque é impossível contar uma por uma. Então, eu faço assim, tem lá 100 mil pessoas, então, para mim não faz diferença a quantidade exata. Mas o arredondamento é justamente para simplificar informações. Vamos ver agora um vídeo lá do Khan Academy, onde vai explicar para vocês certinho como vocês vão fazer o arredondamento, certo? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar arredondamento para a dezena mais próxima. Basicamente, nós vamos ver alguns arredondamentos que vão nos ajudar bastante em diversos cálculos. E a minha primeira pergunta é: o que é arredondamento e por que ele é útil? Para começar, digamos que você tenha o número 37 aqui e você precise fazer alguma conta com ele. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa chegue para você e diga que tenha 37 maçãs e você tem 39. Quantas maçãs vocês têm juntos? Não necessariamente você precisa responder o número exato de maçãs. Você pode fazer uma aproximação. E, para isso, o arredondamento vai ser muito útil. Mas, nessa aula, nós vamos nos concentrar para o arredondamento para a dezena mais próxima. E, quando estamos falando isso, nós estamos olhando somente para a casa das dezenas. E no 37, nós temos 3 dezenas, o que significa que o número 37 ele tem 3 dezenas e 7 unidades. E isso quer dizer que ele representa mais do que 3 dezenas e menos do que 4 dezenas. Ou seja, o 37 está entre 30, que são 3 dezenas e 0 unidades, e 40, que são 4 dezenas e 0 unidades. Então, quando você está arredondando um número, você está colocando ele próximo de um número mais baixo ou mais próximo de um número mais alto. E se nós pensarmos na dezena mais próxima, o 37 está mais próximo de 3 dezenas ou mais próximo de 4 dezenas? Para entender isso melhor, eu vou colocar uma reta numérica aqui e vou colocar as minhas dezenas até 50, então 0, 10, 20, 30, 40 e 50. E se você quiser achar o 37 nessa reta numérica, aonde ele está? Bem, aqui nós temos o 30, a metade aqui vai ser o 35, ou seja, entre 30 e 40, e o 37 está um pouquinho depois do 35, mais ou menos aqui. E aí eu te pergunto, o 37 ele está mais próximo de qual dezena? De 3 dezenas ou de 4 dezenas? Se você olhar na reta, você pode ver que 4 dezenas está mais próximo do 37. E isso é verdade. O 37 ele está mais próximo de ser 40. Então, naquele exemplo das maçãs, você poderia colocar o 37 como 40, porque você ia achar um número próximo do real. E se nós quisermos arredondar o 32 para a dezena mais próxima, qual seria a sua resposta? Se nós colocarmos o 32 na reta numérica, ele está mais ou menos aqui e está mais próximo de 30, ou seja, de 3 dezenas. Então, se quisermos arredondar o 32 para a dezena mais próxima,
arredondamos para 3 dezenas. Agora, uma pergunta importante que você pode ter é: como fazemos para arredondar o 35 para a dezena mais próxima? O 35 ele está entre 3 dezenas e 4 dezenas. O 35 ele está à mesma distância do 30 e do 40, não é? Mas, por regra, quando queremos arredondar para a dezena mais próxima, escolhemos o maior número. Por isso, o 35 ele é arredondado para 40. Isso quando estamos falando de dezena mais próxima. Então, quando você tiver o 35, você arredonda ele para 40. E, claro, se você tem menos que 35, você arredonda para o 30. Vamos ver um número agora com 3 algarismos e vamos tentar arredondar para a dezena mais próxima? Vamos fazer isso com o número 124. Existem várias maneiras de pensar nisso aqui. Você pode ver o número 124 como uma centena, 2 dezenas e 4 unidades. Mas você também pode vê-lo como 12 dezenas e 4 unidades. Então, 124 é maior do que 12 dezenas e é menor do que 13 dezenas. Essas aqui são as dezenas mais próximas do número 124. Nós podemos pensar dessa mesma maneira, mas, ao invés de começarmos com o zero, vamos começar com o 100 aqui e caminhar de 10 em 10. Então, vou colocar outra reta numérica, e aqui 100, 110, 120, 130 e 140. Deixa eu colocar também o 125 aqui, no meio entre o 120 e o 130, porque ele vai ser bastante útil. E em que lugar da reta vai estar o 124? Ele vai estar aqui, antes do 125, mais ou menos aqui, nós temos o 124, e aí eu te pergunto, qual dezena está mais próxima dele? Do 124 para chegar ao 120, nós caminhamos 4 unidades, enquanto do 124 para chegar ao 130, nós temos que caminhar 6 unidades, o que significa que a dezena mais próxima é o 120. E se fosse 126, 127, 128 e o 129, nós arredondaríamos para o 130. Vamos ver um último exemplo aqui? E vamos ver um número com um único algarismo. Vamos dizer que temos o 7 aqui. Qual seria o arredondamento dele para a dezena mais próxima? Pause o vídeo e tente responder isso. Bem, o 7 ele está entre uma dezena, que é o 10, e 0 dezenas, que é o 0. E se eu representar isso em uma reta numérica que eu posso colocar aqui, eu vou ter o 0, vou colocar o 5 aqui também, que é metade, e vou colocar o 10. E o 7 ele está mais ou menos aqui, 2 unidades depois do 5. E você pode ver claramente que o 7 ele está mais próximo do 10 do que do 0. Ele está a 3 unidades do 10 e está a 7 unidades do 0. Portanto, o 10 é a dezena mais próxima do 7. Você pode pensar assim? Ou então, você pode pensar que, como o 7 ele é maior do que 5, ele vai estar mais próximo da dezena da direita. E se ele estiver à esquerda do 5, ele vai estar mais próximo da dezena da esquerda. Basicamente, quando o número está à direita do 5, nós arredondamos para a maior dezena. E quando o número está à esquerda do número 5, nós arredondamos para a menor dezena. E, claro, se for o próprio 5, nós arredondamos sempre para a maior dezena. Você pode ver com os 3 exemplos que nós vimos. O 37, o 7 ele é maior do que 5, por isso, arredondamos para a maior dezena. No 35, nós arredondamos para a maior dezena também, porque nós temos o próprio 5. E no 32, a sua unidade ela é menor do que 5, por isso, arredondamos para a menor dezena, que, no caso, é 30. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Como já vimos, então,
no vídeo do Khan Academy, quando nós temos que arredondar o número 19 para a dezena mais próxima, a gente vai olhar lá, ó, o número 9. Então, nós vamos vir aqui embaixo. Vamos ver lá, vamos pegar o lembrete. Todas as unidades abaixo de 5, nós arredondamos para baixo. Não é o caso do 9, certo? O 9 tá aqui, ó. Todas as unidades iguais ou acima de 5, nós arredondamos para cima. Então, nós vamos arredondar para o 20. 27. O 7 está acima do 5. Então, nós vamos arredondar para 30. 33, né? O 3, ele está abaixo do 5. Então, a gente vai arredondar para o 30 também. 156, o 6, ele está acima do 5. Então, a gente arredonda para cima. Então, 160. 285. Agora o 5. O 5, ele está no meio. E a gente aqui diz que todas as unidades iguais ou acima de 5, nós arredondamos para cima. Então, nós arredondamos para 290. 541. Então, nós vamos olhar o 1 aqui, né? Então, 541, ele está abaixo de 5. Então, nós vamos arredondar ele para 540. Então, quando você for resolver a atividade do EMAI, vocês coloquem esse lembrete aqui no caderninho de vocês, que aí fica mais fácil na hora de vocês fazerem essa tabela aqui. Bom, agora que vocês já viram o vídeo do Khan Academy e já viram também uma explicação da professora, agora esse exercício aqui é o exercício do EMAI. É um exercício que tem lá no EMAI, então eu vou explicar para vocês. Então, ó, ali se registrou em tabelas os arredondamentos feitos numa lista de números. Observe que ela já preencheu e complete os demais. Bom, então, como vocês viram lá no vídeo, né, nós temos uma regra. Então, os números, né, eles podem ser arredondados para baixo ou para cima, dependendo da terminação deles. Então, os números terminados em 1, 2, 3 e 4, a gente arredonda eles para a dezena anterior, certo? E os números terminados em 5, 6, 7, 8 e 9, a gente vai arredondar para cima, né? Para a dezena superior. Então, o que a Alice fez aqui? Tá? O número que ela tinha era 23. Então, olha lá, o 23, ele está mais perto do 20 ou está mais perto do 30? Porque o 23 está entre o 20 e o 30, as duas dezenas, né? Então, aqui, o que a Alice fez? Ela arredondou para 20, porque o 23, se você fizer a reta numérica, ele vai estar muito mais perto do 20 do que do 30. Aqui, também, ó, o número 19, o número 9, ele está mais perto, ele está mais perto, o 19, ele está mais perto do 10 ou ele está mais perto do 20? Então, como a gente já viu naquela regrinha, aquela tabelinha, o 9, né, ele vai ser arredondado para dezena superior também, tá? Então, aí, a 41, está mais perto de 40 ou mais perto de 50? Está mais perto de 40, arredondou para baixo também, né? 133, vamos ver aqui o 3, né? O 33, ele está mais perto do 30 ou ele está mais perto do 40? Porque aqui, o 133, ele está entre o 130 e o 140. Então, ele ficou mais perto do 130. Aqui, 48, né? Ele está entre o 40
e o 50. Mas ele está mais perto do 40 ou está mais perto do 50? Ele está mais perto do 50. Se você for fazer a tabelinha, a reta numérica, você vai ver que o 48 ele está quase chegando no 50 e bem longe do 40. E assim, vocês vão fazer o restante dos números. Então, esses são os números. E aqui, número arredondado para a dezena mais próxima. Escreva qual o critério utilizado por Alice. Aqui, na primeira tabela, o que a Alice fez? Ela arredondou para a dezena inferior ou para a dezena superior? Ela arredondou para baixo ou para cima? E aqui também, nessa segunda tabela aqui, ela arredondou para baixo ou ela arredondou para cima? Então, escreva aqui as conclusões que vocês vão tirar do preenchimento dessa tabela. Vamos ver aqui. Na tira abaixo, pinte de amarelo os números que devem ser arredondados para 300 e de azul os que devem ser arredondados para 400. Assim, bom, professora, mas aí os números não estão terminados em 1, 2, 3, 4, para eu saber se eu vou arredondar para baixo ou para cima. Tá, então vamos desconsiderar o número 0. Tá, vamos olhar só esse número aqui. Tá, então, o 1, o 2, o 3. Então, eles vão ser, esses números, quais deles serão arredondados para 300 e quais deles serão arredondados para 400, né? E aí, vai ficar o 350 de fora. Então, o que eu vou fazer com 350? O que acontece com o número 350? Tá lá no exercício que a professora ensinou, tá falando lá, né, o que acontece com os números terminados 4, 3, 2 e 1, e o que acontece com os números que são terminados em 6, 7, 8 e 9. Então, dá uma olhadinha lá naquela regrinha daquela tabelinha, né, que a professora já explicou lá no exercício, e aí vocês já vão saber o que vai acontecer com 350, certo?